tirou meu trator. Mas você sabe quanto é que eu ganhava? R$ 2.500 para um trator trabalhar puxando lixo por mês. Eu pagava R$ 500 pro cara que sobrava R$ 2.000. O óleo era por minha conta. O óleo por mês por minha conta. O que sobrava? Furava 2, 3 vezes por mês os pneus de carreta, trator. Eu tava pagando para trabalhar. Eu não ganhei nada, irmãos. Aí o que acontece? Eles foram e me tiraram. Aí os caras falaram assim, mas não é. Você estava melhor. Eu falei, não, eu estou bem, moço. Porque você tem Chegar para seu trator, isso não vai me atingir, né? Porque eu preciso aí, vai empatar vocês pedir um voto. Tá bom. Eu falo sempre assim, o candidato que vai na nossa casa, 4 anos, passa rápido. Você só vai ficar comigo aí, vai sabe que a polícia. Tá bom. Eu vou olhar bem pra você.